convidamos o senhor Coronel Aviador R1 Luciano Martins Mena a ocupar a plataforma. Nessa oportunidade, o senhor Coronel Aviador R1 Luciano Martins Mena apresentará a palestra Perspectivas Atuais e Futuras sobre o Quinto Domínio de Guerra. Licença Guerra de Oliveira, General Carlos Alberto. Boa tarde. Eu espero que tenham se alimentado bem no intervalo, porque agora, próxima hora do almoço, eu corro o risco de ver caras feias olhando para mim. Então, por favor, aguentem mais um pouco. Como dito, sou o Coronel Aviador Mena, da Reserva. Trabalhei um ano no Centro de Defesa Cibernética, ano passado, em novembro de 2014 a janeiro deste ano. Era o único de azul no quartel-general do Exército. Lutando para ter gente lá, conseguimos receber mais pessoal. E o CECIG me convidou para voltar já na reserva. E a aeronáutica concordou, me contratou. Eu sou prestador de tarefa por tempo certo, contratado por 3 anos inicialmente, para trabalhar no Comando de Defesa Cibernética. Então hoje vamos falar sobre quinto domínio. A Força Aérea me desafiou o Comando de Defesa Cibernética, o general Okamura designou, para falar sobre esse quinto domínio, o que é realmente um domínio. Então vamos tentar mostrar alguma coisa. Para começar, cibernética não é uma coisa tão nova assim. Na ficção, em 83, nós tínhamos Star Wars e tínhamos War Games. Star Wars ainda não se configurou, mas War Games é uma coisa de hoje. Essa ficção tratava de invasão de sistemas de lançamento de mísseis nucleares e lançamentos reais. Alguém duvida que isso pode acontecer hoje? Em 95, a revista Time já falava em espaço cibernético, cyberspace. Em março e em agosto, já falando de guerra cibernética. Então isso há mais de 20 anos. E o que aconteceu nesse meio tempo? Esse vídeo aqui é antigo, 2010, do tempo que o Bonner e a Fátima ainda eram casados. Faz algum tempo. Vários países. Há informações de que ele já está no poder de terroristas. Nem mísseis, nem ogivas atômicas. A nova arma que preocupa o planeta é invisível, fácil de ser transportada e tem um poder de destruição incalculável. É o Stuxnet, um supervírus de computador. Segundo este ex-agente britânico, o supervírus pode agir por conta própria ou sob as ordens de um operador à distância. Pode assumir o controle de fábricas, usinas elétricas, arsenais militares. De acordo com o Serviço Secreto Britânico, o Stuxnet teria sido criado por algum governo como arma de defesa. Os agentes acreditam que foi usado pela primeira vez contra o programa nuclear do Irã para retardar o início do enriquecimento de urânio. O problema é que o vírus teria caído nas mãos de terroristas. Quem adquiriu o supervírus, obviamente, não está bem intencionado, afirma este especialista em informática. Talvez queira fazer chantagem em troca de dinheiro ou pior, usar o vírus para sabotar sistemas. No Congresso americano, o diretor de segurança de informática dos Estados Unidos, Sean McGurk, exibiu um pendrive, dispositivo usado para transferir arquivos entre computadores. Aqui dentro tem o Stuxnet, disse ele. Qualquer terrorista pode transportar sem ser notado. O governo britânico investe o equivalente a R$1,5 bilhão por ano para tentar vencer a guerra cibernética. O objetivo é criar um super antivírus e também manter o Stuxnet longe da internet. Pelo menos por enquanto, ele só infecta o sistema operacional Windows por meio de pendrives, CDs e cabos. Um supervírus de computador, por exemplo. Então, complementa o vídeo que o vereador Oliveira mostrou. Ele não se foca no Stuxnet, na explicação do Stuxnet, mas mostra que aqui no Brasil, em 2010, já havia repercussão. Nosso Jornal Nacional falando, não é mais o americano apenas apresentando. E isso é 2010, há pouco mais de 6 anos. O que mudou desde então? Que agora já é aberto.
guerra já é clara. A Casa Branca, depois que os russos aparentemente invadiram o sistema do Partido Democrata, ameaçaram com ataques cibernéticos, e na hora e no lugar e da maneira da escolha dos Estados Unidos, com uma ampla gama de ferramentas, incluindo militar, algumas delas públicas, outras não. Então, o que eles quiseram dizer com isso? Eles não pretendiam lançar submarinos nucleares atacando a Rússia, nem enviar carros de combate, nem aeronaves lançando bombas. Essa guerra aqui iria se travar em outro ambiente. É isso que a gente quer mostrar, que é o quinto domínio. E a Rússia não deixou barato, claro, e disse que ela vai adotar precauções para salvaguardar seus interesses, que é uma preocupação que a gente tem que ter também. Então, é algo corrente. Eu peguei notícias de outubro e novembro só relacionadas a governo, e é o que a gente vai apresentar aqui basicamente. Com exceção dessa aqui de 2014, como foi bem observado aqui, espionagem. Então, um órgão do governo canadense, espionado pela China, eles chegaram ao ponto de desconectar os servidores da rede. Se o objetivo era colocar abaixo os servidores, eles atingiram. Mas, com certeza, antes disso, obtiveram informações desse órgão de pesquisa. E só mais uma. A TVC é um órgão estatal francês, não é militar, mas o que eu quis chamar a atenção aqui foi para o método. Eles se denominaram Cyber Caliphate, como associado ao Daesh. Na verdade, é um grupo russo. Isso aqui já evidencia a dificuldade de atribuição. Quem efetivamente realizou o ataque? Será que foram os islâmicos mesmo? Eles invadiram em janeiro daquele ano, o ataque foi em abril. Invadiram em janeiro, levantaram informações, prepararam um ataque. O software feito especificamente para esse ataque. Ele teve consequências no mundo físico, derrubou o canal de televisão. Foi considerado pelos britânicos um teste de armamento cibernético e teve impacto financeiro real de 5 milhões de euros no primeiro ano, 3 milhões no segundo ano, só em segurança. O nosso objetivo aqui é que os senhores sejam capazes, as senhoras sejam capazes de identificar o espaço cibernético como um quinto domínio, algumas interações com outros domínios da guerra e perspectivas atuais e futuras de emprego desse domínio. Vamos falar inicialmente uma caracterização do quinto domínio. O que nós chamamos de quinto domínio? Já é comum ouvir, mas de onde veio e por que, de fato, é um domínio? As interações, algumas interações com esses outros domínios citados, perspectivas atuais e futuras. Para começar, o quinto domínio. Então vamos lá, voltando no tempo, inicialmente só havia o domínio terrestre. Lá na Guerra do Peloponeso, os combates só ocorriam em um ambiente. Depois que se inventou o canhão e que o navio, a embarcação, teve a capacidade de realizar ataques, começaram a acontecer guerras também no ambiente marítimo. Então, até aí, o navio seria usado para levar o exército de um lugar para o outro para combater em terra. Depois disso, veio o ar, quando inventaram o avião e conseguiram usá-lo como arma de ataque. Até teve o balão antes para observação. Depois disso, os satélites. E os satélites são empregados na guerra. Então, nós temos o domínio da terra, do mar, do ar e do espaço. Por que o espaço cibernético, então, é um quinto domínio, é um novo domínio? O jornal The Economist, em 2010, praticamente foi o primeiro que associou diretamente o espaço cibernético como o primeiro domínio de guerra. Por quê? Ele comentou um caso ocorrido em 82. Um software roubado no Canadá, pelos russos, já tinha sido adulterado pela CIA e provocou explosão em um gasoduto. Disseram até que foi a maior explosão de observada no espaço, não nuclear. E o próprio artigo já fala que depois da Terra, mar, ar e espaço, o cibernético é um quinto domínio. E por quê? Possibilidade de ruptura da sociedade. Richard Clarke já comentou isso. Efeitos parecidos com o conflito nuclear. Pode-se chegar a esse ponto, como falou Mike McConnell. E as forças armadas com alta dependência de sistemas.
Então, se nós combatermos nesse domínio, podemos derrubar ou pelo menos reduzir a capacidade das Forças Armadas. Mas não foi só isso. Agora, este ano, em junho, a OTAN declarou o espaço cibernético como espaço operacional de guerra. Então, não tem porquê nós não entendemos assim também. Voltando a Pierre Levy com a definição do espaço cibernético, em 99 ele falava comunicação pela interconexão mundial dos computadores. Nós, exatamente seguindo Levy, em 2014, na Doutrina Militar de Defesa Cibernética, está disponível nesse link aqui, se alguém tiver interesse em baixar, eu já falo em computadores ou dispositivos conectados em redes ou não, expande um pouco o conceito, e que as informações transitam são processadas ou armazenadas. Na verdade, amplia um pouco o que é espaço cibernético. E o entendimento de domínio. Para o Jorge, professor, ele comenta que, ao contrário dos outros domínios, o espaço cibernético ele divide características para a guerra em terra. Porque o número de jogadores, facilidade de entrada e oportunidade para simulação. Por que ele fala isso? Porque para guerrear no mar eu preciso dos meios, eu preciso ter um navio aeródromo, são meios caros, e finalmente quem terá serão governos. Da mesma forma, para guerra no ar, eu preciso de aeronaves, eu preciso de sistemas, são equipamentos caros e difíceis de obter. Já em relação à terra, praticamente se eu tenho um número relativo, significativo de pessoas com armamento, eu já tenho quase que um exército, e aí fica mais fácil combater. Então, a comparação dele é que a aproximação do espaço cibernético é muito mais comum com a dimensão da Terra. Não sei se é por isso que o Exército abrigou o setor cibernético da defesa, mas há alguma coerência. O professor Jorge ainda cita outros autores, como Paul Cornish, dizendo que as armas são de uso dual, algumas características desse domínio. Os inimigos impossíveis ou muito difíceis de serem identificados. Como nós comentamos, quem atacou o canal francês teria sido o grupo islâmico, o Daesh. Na verdade, foram russos. O espaço cibernético está constantemente mudando. E a ofensiva, aquilo que eu quero chamar a atenção, a ofensiva é uma posição de força. Porque minimizando, basta uma pessoa com muito talento, muito conhecimento e as ferramentas corretas, ela pode fazer um estrago em uma nação inteira. Claro que há um certo exagero nisso, mas não é impossível. Então, quem está na posição de atacar, ele usa de simulação, se esconde e pode ter resultados significativos. Então, o defensor, ele tem que tentar se desviar de cada golpe. Somos nós, principalmente, temos que nos proteger. Claro que levando em consideração a resiliência, claro que estudando como continuar operando apesar dos ataques. Mas nós estamos na posição de proteção. E o que nós advogamos no Comando de Defesa Cibernética, também no CERICID, é que é quase que impossível nós tomarmos essas ações isoladamente. É muito importante a colaboração, muito importante o compartilhamento de informações. Nós nos tornamos mais fortes à medida que temos mais consciência do que está acontecendo e do que pode acontecer. O Tenente Coronel Rodrigues, do Exército da Colômbia, em um trabalho, ele fala que há um volume maior de tecnologias no nível governamental e militar, a sociedade de infraestruturas críticas naturalmente tendem a usar também, tem uma certa vinculação com essa tecnologia, e isso faz com que o espaço cibernético seja um ponto de vulnerabilidade no país. Imaginemos nossas infraestruturas críticas sendo atacadas, o Estado pode sofrer, pode ficar praticamente paralisado, e com isso a sociedade sofre. A tecnologia convencional tem efeitos devastadores nos cenários aqui implementados. Iniciar grandes bombardeios na Segunda Guerra Mundial, por exemplo. No espaço cibernético, também, as armas pretendem a destruição, desarticulação do centro de gravidade para desabilitá-lo como contendor. Temos que considerar essas possibilidades e essas possibilidades de algum eventual inimigo para nos proteger.
Finalizando essa caracterização, a nossa doutrina, ela também traz as características da defesa cibernética que são comuns ao espaço cibernético. Então, insegurança latente. À medida que eu preciso me conectar para que as informações fluam, eu abro portas para que alguém tente me atacar. O paradoxo tecnológico, quanto mais avançado, quanto mais evoluído tecnologicamente, mais vulnerável eu sou, porque eu tenho mais ferramentas. Paradoxalmente, por ser mais evoluído, naturalmente eu terei também mais ferramentas de ataque e de proteção. Vulnerabilidade de fronteiras geográficas. Então, como comentado pelo Brigadeiro Oliveira, a questão do muro realmente não resolve, o muro físico, porque ciberneticamente o Brasil está do lado da China, da Rússia, de qualquer outro país. Do lado como se fosse fisicamente. Alcance global, da mesma forma. Se alguém lá em Tuvalu resolver atacar o Ministério da Defesa do Brasil, basta ter a ferramenta, basta querer. Ele vai tentar. Mutabilidade. Então, o espaço cibernético ele é mutável. As ferramentas evoluem, as redes sociais, a forma como a informação flui evolui. E isso afeta do nosso lado, como a gente vai se proteger. A assimetria, então, diferentemente dos outros domínios, com pouco recurso eu consigo um efeito significativo. Então, um grupo hacker que resolva derrubar algum site, isso não é uma coisa tão séria, mas que resolva, por exemplo, como foi o caso de derrubar um canal de televisão inteiro, ele não precisa ter muita gente nem muitos recursos. A incerteza, eu posso estar operando normalmente, achar que está tudo bem, e na verdade eu só não tenho a ferramenta adequada para identificar o que está acontecendo. A dualidade, muitas ferramentas que servem para ataque também servem para nós nos protegermos, porque existe a atividade de defesa ativa, onde eu invado os sistemas, os próprios sistemas, para identificar vulnerabilidades e aí corrigi-las e melhorar a minha segurança. Temos o dilema do atacante, que em uma determinada ação de ataque, se ele identifica uma vulnerabilidade do oponente, ele pode ou não explorar, pode resolver não explorar para deixar aquela vulnerabilidade para usar no futuro, senão o oponente pode perceber que ela foi explorada, simplesmente aplicar a correção e eu perdi aquela porta, fechei aquela porta. E a função assessoria, que quer dizer que as ações elas não são um fim em si mesmo. Nós poderemos ter guerras exclusivamente no espaço cibernético, sim, mas a finalidade é para contribuir para o esforço de guerra, contribuir para a campanha, contribuir para a missão de um comando operacional ativado, por exemplo. E quais seriam algumas interações? Aqui são apenas alguns exemplos. Pegamos o que há hoje, aqui no Brasil, de outros domínios, e que interações haveriam desse domínio cibernético com os demais. O capitão Marighella, Júlio César, citou que a utilização de software ele só tem sentido se afetar atores fora desse campo. Então, de fato, a cibernética também se presta para afetar os outros domínios. Ele é possível em diversos campos da atividade humana, desde que dependa de recursos de computação informática. Então, o que temos de dependência de computação informática? No campo marítimo, vulnerabilidades de sistemas navais operativos. Então, hoje nós temos as nossas fragatas conectadas em rede a outros sistemas e, por intermédio dessas conexões, pode-se invadir e atacar e desabilitar algumas capacidades dessas fragatas, por exemplo. Sistemas de controle de tráfego marítimo pode se afetar, sistemas de comando e controle. Então, pegamos dois exemplos só, o CISGRAS, Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul, e o Programa do Submarino Nuclear. Certamente, o programa seria algo para espionagem por outros países, ou outros atores. Já está sendo, como observa o general Roosevelt. Aliás, tem um caso aqui do Scorpion, ele foi vendido para a Índia, está sendo fabricado lá, porém, conseguiram obter os detalhes do projeto do submarino e foram parar não sei se foi na China ou na Rússia. Mas a Índia até cogitou parar de fabricar o submarino, mas continuou. Aqui no Brasil, aparentemente, não nos afetou. Na parte terrestre, sistemas operativos da Força Terrestre, sistemas de comando e controle,
E só um exemplo, a fiscalização de produtos controlados. O Exército controla explosivos, controla armamento. Temos o CISPROM, que é o Sistema de Monitoramento de Fronteiras, e o Astros 2020, que também é um sistema que depende de tecnologia, pode-se tentar invadi-lo para provocar o lançamento inadvertido de foguetes. No domínio aéreo, controle de tráfego aéreo e defesa aeroespacial. Eu chamo bastante atenção para esses dois, porque são duas infraestruturas críticas do Brasil que estão a cargo da Força Aérea, uma grande responsabilidade. Porque nós temos que proteger muito bem esses sistemas, porque podem impactar o país. Aqui o tráfego aéreo pode impactar seriamente a sociedade e a defesa aeroespacial compromete a nossa defesa. E além disso, temos o comando e controle da Força Aérea. Então, temos, eu peguei como exemplo o CISDABRA e o CICEAB, que é o Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro. E no setor espacial, no domínio espacial, sistema de telemetria, rastreio e controle de satélites. Nós estamos implantando o Centro de Operações Espaciais, COP, tanto o CRISPOC em Brasília quanto a Reserva no Rio. São sistemas que servem para permitir o fluxo de informações que vai chegar dos satélites e precisa chegar aos clientes, seja comunicações, seja sensoramento remoto, posicionamento. E alguém pode tentar invadir e afetar os satélites. Como muitos devem saber aqui, o satélite depende de comandos para se manter em órbita. E pode-se enviar comandos incorretos para afetar a órbita do satélite e simplesmente desabilitar. Então tem sistema de comunicações, como o próprio SISCOMIS, que vai passar pela Força Aérea, sensoriamento remoto, posicionamento global. Como exemplo, o satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas, que será lançado em março e vai entrar em operação em agosto. Ele certamente é um alvo para quem queira afetar as nossas forças armadas. E o Programa Estratégico de Sistemas Espaciais, da Aeronáutica. Então, são apenas alguns exemplos de interações com os domínios em áreas que são sensíveis e que estão no espaço cibernético também. Com perspectivas atuais, o chefe da AEA, Agência Internacional de Energia Atômica, falou que ataques cibernéticos em instalações nucleares devem ser tomados seriamente. Ele falou isso, foi agora, em outubro deste ano. É uma preocupação constante. Nós, no Brasil, temos instalações nucleares, não só Angra, como também as instalações do projeto de segurança nuclear. Também temos que levar a sério. Por quê? Porque já está acontecendo. Infraestruturas críticas já estão sendo atacadas. Então nós temos usinas nucleares, tratamento de água, centro de controle ferroviário, indústria automobilística, usina de aço, energia. Todos já são alvos. Aqui são ataques que já aconteceram e que podem acontecer ou estão acontecendo. Já aconteceram aqui no Brasil também e não foram divulgados. Além desse, o sistema bancário, o sistema energético, a nuclear já fala. Mas o espaço cibernético também já está sendo usado por países para, digamos, controlar de certa forma a sua população. A Etiópia, depois de protestos, acabou fechando, como ele falou aqui, fechando a internet. E a Turquia também adotou ações contra Google, Microsoft e Dropbox. Então, governos estão tomando ações no espaço cibernético, não só na esfera militar. Mas na esfera militar, os britânicos estão usando ataques cibernéticos para romper as redes do Daesh, não só derrubando, mas também inserindo mensagens falsas, para confundir, para conseguir vantagens sobre o inimigo. Mas o que é importante citar aqui, que eles estão levando em consideração a lei humanitária internacional, principalmente em relação à proporcionalidade e necessidade. É algo que nós precisamos levar muito a sério também, não só a legislação nacional como a internacional, e também as considerações de efeitos colaterais. Então, eu não posso achar que se eu afeto um sistema de energia do oponente para que ele perca a capacidade militar, eu não afete, eventualmente, a sociedade, ou não combatentes. Então, eu preciso
sempre levar em consideração esse escopo. Nós não fazemos aqui ainda, mas o americano já faz, chamar hacker para atacar os domínios do exército americano. A HackerOne, o Departamento de Defesa, prêmios a quem encontrar vulnerabilidades não corrigidas nas redes do exército. Então, não sei quando faremos isso, mas é uma atividade que nós podemos fazer dentro das forças. O CDC, eu tenho certeza que está à disposição para visitas de orientação técnica, levantamento de vulnerabilidades. Na Força Aérea, isso já é feito. Não posso falar quem faz, senão eu teria que matar toda a audiência. Mas vamos lá. O Pedro Oliveira falou muito propriamente do avião fazendo ataque cibernético. Alguém já pensou nisso? Não com avião, mas com submarino. Então, a Marinha Americana usa o submarino para agir defensivamente, que está forte aqui, mas também ataques cibernéticos. Então, um outro excelente exemplo de interação entre meios. Então, é um equipamento do domínio do mar sendo empregado no espaço cibernético. Então, nada impede que uma aeronave de alerta antecipado, enlouquecendo as ideias, um E-190 AEW equipado para apoiar a Força Aérea, também tem a capacidade de fazer ataques cibernéticos, ou no mínimo exploração cibernética. E a Força Aérea não poderia ficar de trás, claro, poderia ficar de fora. Ela está preocupada em robustecer as suas redes voadoras, porque ela está preocupada com ataques cibernéticos em seus meios. Então, nós também temos redes voadoras, o avião P3AM é uma rede voadora, o E-99 é uma rede voadora, temos que nos preocupar com isso também. O Exército também tem redes operacionais, operativas, que precisam ser protegidas. E, finalizando essa parte de notícias, né, como foi comentado, as tropas, né, eles chamam de Cyber Mission Force, já estão em capacidade operacional de combate, e em 2018 eles pretendem ter full operational capability, ou seja, eles são capazes de operar plenamente no espaço cibernético. Então eles estão avançando, e o que eu quero chamar a atenção, o que faz a diferença no espaço cibernético, nos outros domínios também, mas particularmente no espaço cibernético, é o talento, é a pessoa. Eu posso ter as melhores ferramentas, se eu não tiver a capacidade de usá-las plenamente, inovar usando elas, eu não saberia, eu não conseguiria os melhores resultados. Então, é muito importante capacitação, formação de pessoal, e ainda há uma grande carência no âmbito da defesa. O que estamos fazendo hoje? Onde estamos hoje? Temos já o Comando de Defesa Cibernética, como o general Camura citou. Ele foi, na verdade, criado em 2 de janeiro de 2015, uma portaria do Comandante do Exército, e foi ativado 15 de dezembro de 2016. Então, sua ativação é recente. 15 de abril. Falei, dezembro? Ainda vai chegar. Então, 15 de abril que eu queria ativar. 15 de abril foi ativado, é o aniversário do Comando de Defesa Cibernética. Então, é novo, mas está em um mundo que está muito à nossa frente. Então, nós temos que correr, mesmo com pouca gente a bordo. Então, para já orientar e controlar atividades operacionais, tem uma ampla gama de atividades. Inteligência, doutrinária, ciência, tecnologia e capacitação. No âmbito do Sistema Militar de Defesa Cibernética. Vamos falar um pouco dele depois. Como competência, assessorar o Comandante do Exército e o Ministro da Defesa. Isso é o que está regimentalmente, o que consta na portaria. É claro que se o Comandante da Marinha, o Comandante da Aeronáutica precisar de assessoria, eu tenho certeza que o Comandante da Defesa Cibernética está à disposição e assessorará com toda a lealdade.